O documentário A Negação do Brasil, do ano 2000, do Joelzito Araújo, é um filme histórico para o cinema brasileiro. Em partes, esse filme é oriundo da tese de doutorado do Joelzito, onde ele faz uma análise da representação da negritude nas telenovelas brasileiras de 1963 a 1997. Permeia o documentário como um todo, antes das análises propriamente ditas das novelas, uma justificativa muito subjetiva, demonstrando um interesse por essas telenovelas lá na infância do Joelzito. E após esse viés bem subjetivo, de justificativa, do apreço pela novela, ele começa a fazer uma análise crítica muito contundente em torno dos estereótipos oriundos dessa representação da negritude. Como exemplo, podemos citar já no início do documentário a novela O Direito de Nascer, de 1963, onde a personagem Isaura Bruno teria sido a primeira mulher negra atriz com grande sucesso de público nas telenovelas, mas que, no entanto, morreu pobre, injustiçada, totalmente esquecida e, mais do que isso, sem a procura. Simplesmente não a procuravam mais. E ela faleceu em 1977, veneno doces. Em 1968, a novela Antônio Maria se encarregou de passar o estereótipo absolutamente absurdo, mas muito comum na época, do ideário de um negro de alma branca. A personagem Maria Clara era mais uma empregada doméstica negra, mas, no entanto, essa novela procurou romper com as rivalidades, as brigas que permeavam a patroa e a empregada. Então, nessa novela existem vários depoimentos, tanto da empregada como da patroa, de um afeto mútuo. A empregada, por exemplo, costuma dizer que ama a patroa, ama o patrão e os seus filhos, que lá naquela casa ela é considerada como gente, como um membro da família, que pode estudar e etc. E a patroa costuma dizer frases do tipo: eu também amo a Maria Clara e não me interessa que ela seja de cor, já que a alma dela é branca. Então a novela trata do interesse do outro, respondido pela subserviência e serventia do negro para com o branco. E mais adiante, em 1979, na novela Como Salvar o Seu Casamento, a empregada Zita do Amaral, ainda nesse viés de conciliação entre o empregado e o patrão. Então, de acordo com o documentário A Negação do Brasil, os estereótipos das mulheres negras concentram-se nos papéis de empregadas domésticas, que são, na maioria das vezes, criadas engraçadas, cômicas e, ao mesmo tempo, mentirosas ou maliciosas. Há também a figura da mãe preta, as chamadas mames, mulheres gordas, maternais, dominadoras, orgulhosas. E já nos homens, os estereótipos negros seriam representados pelos jagunços, os capatazes, os guarda-costas, muito comuns. E nesse contexto vale mencionar o depoimento do Tony Tornado, né? Em que ele afirma como era comum esses papéis de guarda-costas atribuídos a ele. Mas, de qualquer maneira, é interessante como o ator se porta com uma humildade, com uma grandeza ao falar sobre isso. Ele lembra do Grande Otelo, que disse a ele, uma certa vez, que não havia papéis ruins, trazendo toda a importância de que, ainda que o papel seja estereotipado,
é possível do ator fazer um certo rompimento, trazendo à tona a grandeza, a subjetividade desse personagem. Ele também, o Tony Tornado, faz um depoimento muito interessante, dizendo que o Tony Tornado foi um guarda-costas, foi guarda-costas da personagem Porcina na novela Roque Santeiro, talvez o maior clássico da Globo. E no último capítulo da novela foi feito em 3 partes, ou seja, fizeram 3 finais diferentes. E esses finais giravam em torno do homem escolhido pela Porcina, porque ela tinha todo um impasse, não se definia, etc. nesse sentido. E um dos finais foi com esse desfecho da Porcina ficando com o Tony Tornado, o guarda-costas. E o Joelzito questiona ele, tá, mas eu nunca soube disso, isso nunca veio à tona. E o Tony Tornado disse que a Globo e as emissoras de televisão em geral possuem um departamento interno que trata da mídia interna da emissora e que tudo que é divulgado passa pelo crivo dessa comissão. E esse final foi escondido. O Tony Tornado diz que o mais lógico seria que ele terminasse com ela, levando-se em conta que ela sofria várias trapaças dos seus companheiros e ele, enquanto guarda-costas, estava o tempo todo ali protegendo ela. E, enfim, essa informação só veio à tona pro documentário mesmo, ficou escondido o tempo todo. E nesse sentido nós podemos perceber que não basta o talento do ator negro, né? Porque eles eram absolutamente talentosos e ainda assim eram limitados nesses espaços de demarcações identitárias. E nesse sentido a gente pode trazer um outro relato da atriz Zezé Mota, em que ela diz que ficou muito conhecida fazendo o filme Chica da Silva, concorrendo em festivais no Brasil e fora do país também, e que isso chamou a atenção da Globo, que entrou em contato com ela pedindo para ela participar de uma minissérie que tratava de uma espécie de biografia da Clarice Lispector. E ela teve acesso ao roteiro e, voltando para casa de táxi, lendo o roteiro, entusiasmada, percebeu que ela seria apenas uma empregada, alguém que serviria cafezinhos na festa da Clarice Lispector. Ela recusou o papel e o diretor entrou em contato com ela ligando, pedindo encarecidamente que aceitasse o papel, e até que ele disse a ela que se ela não aceitasse o papel ela nunca mais iria trabalhar na Globo. E ela optou por nunca mais trabalhar na Globo. Mas acabou trabalhando na Globo, né? Enfim, acabou fazendo papéis ali posteriormente. Então esse filme, A Negação do Brasil, é um filme histórico para o cinema brasileiro. Esse filme pode ser considerado o representante da segunda fase do cinema negro brasileiro. Essa primeira fase eu expliquei um pouco no vídeo anterior, onde eu falo do filme Alma no Olho, do Zósimo Bumbum, como representante primeiro do cinema negro. Mas aqui, esse filme do Joelzito, ele é dessa segunda fase, que tem esse caráter de manifesto. Então o documentário, ele é um manifesto. É um documentário absolutamente direto e forte. O documentário faz o tempo todo esses relatos, um atrás do outro, um mais instigante que o outro. Então eu recomendo a vocês que assistam o filme. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu não vou ficar aqui explicando o filme todo. Embora o conteúdo seja tão de denúncia e tão forte, que eu acredito que só os meus relatos aqui, eles já provocam uma certa indignação, mas que não chegam nem perto da experiência de assistir o filme. Então assistam o filme, que a grosso modo ele representa essa segunda fase, que tem esse caráter de manifesto, que não está presente só nesse filme, mas em manifestos literalmente. Diretores importantes do cinema negro fizeram manifestos, e talvez o mais conhecido seja o manifesto Cinema Feijoada, uma alegoria, o manifesto do movimento dinamarquês, o Dogma 95, onde ele põe diversos pressupostos muito interessantes lá.
onde ele põe diversos pressupostos muito interessantes e também faz filmes. Mas esse diretor eu vou tratar num próximo vídeo. Hoje nós ficamos nesse clássico do Joelzito.